Hoje a Sony, enfim, deu mais detalhes sobre o seu próximo console, o PlayStation 5. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas especificações técnicas. O assunto foi bastante voltado para a parte de engenharia e detalhes bastante técnicos mesmo do console. E comparar também com os anúncios que foram feitos em relação à rival, a Microsoft, com o Xbox Series X. Então, vamos pro vídeo. Ok, começando por hardware, nós temos os dois consoles seguindo uma filosofia parecida, até porque eles estão partindo de um desenvolvedor parecido. Ambos vão trabalhar com a AMD e criar um SoC, um chip customizado, personalizado para o que cada uma das empresas vai pretender com o seu console. Começando pela parte de processador, ambas vão usar então aí a microarquitetura Zen de segunda geração, só que o PlayStation tem uma outra filosofia. Ele também vai ter um processador com 8 núcleos, mas vai deixar a frequência variar. Então o processador vai poder subir ou descer a frequência dependendo da demanda. A Microsoft preferiu apostar num console com frequências fixas. Ambas as soluções devem atender bem, mas temos já uma diferença no estilo que cada uma das empresas pretende atacar essa questão. Falando em frequências, eles vão operar em uma frequência levemente mais baixa do que o console da Microsoft. Então, enquanto o Xbox Series X vai operar ali ou em 3.6 ou em 3.8, nós temos um vídeo só sobre ele para você entender porque tem duas frequências. A Sony vai ter o seu processador operando a 3.5, mas, lembrando, ele vai oscilar frequências. Então, pode ser que o boost dele vá mais longe quando ele precisar de mais performance. Vai ter maiores variações, vai ter mais margem para trabalhar graças a esse aumento das frequências. Agora, o tópico que pode ganhar mais espaço na discussão entre a galera é a questão do chip gráfico. A Sony anunciou que vai ser usada a arquitetura RDNA de segunda geração, é a mesma microarquitetura sendo usada pela Microsoft, que não é nenhuma surpresa, as duas vão fazer seu SoC em 7 nanômetros, mais, uma versão refinada dos 7 nanômetros, mas temos menos unidades computacionais no console da Sony, então nós temos um total de 36 unidades computacionais RDNA 2, operando a 2.2 GHz, mas também deixando variar essa frequência. Nós vamos ter ela subindo ou descendo dependendo da demanda. Surge uma diferença importante comparado com o rival Xbox Series X, porque a Microsoft optou por um chip muito maior. Então, o Xbox Series X vai trazer um total de 52 unidades computacionais versus as 36 do console da Sony, mas com uma diferença de frequências. Então, vai operar numa frequência mais baixa. Nós temos mais unidades computacionais operando a 1.8 GHz, enquanto que a Sony está lá com 36 unidades operando a 2.2. Frequências mais altas dão mais performance, mais unidades computacionais também dão mais performance. Nós temos duas filosofias diferentes. A Sony vai ser mais agressiva no clock, a Microsoft vai ser mais agressiva no tamanho do chip. E isso vai, obviamente, por um lado, a Microsoft vai aumentar o custo, um chip maior custa mais caro. Para a Sony, vai tornar um pouco mais difícil a solução de resfriamento, porque frequências mais altas aquecem. Então nós começamos a ver uma diferença na estratégia das duas empresas nesse tópico. Mas, mesmo com o aumento das frequências, o PlayStation 5 ainda vai ter menos potência. Então, comparando em teraflops, e essa comparação é justa, é melhor de ser feita porque a gente está falando de dois chips na mesma microarquitetura, então já nos dá uma comparação que faz mais sentido. Nós temos o console da Microsoft, o Xbox Series X, com 12 teraflops versus os 10.2 mais ou menos teraflops do console da Sony. Estamos falando de uma diferença aí próxima da casa dos 20% em termos de teraflops. Isso não necessariamente vai representar 20% de diferença no desempenho final, mas colocando em perspectiva, se você compara, por exemplo, uma placa RTX 2080 Super e uma RTX 2080, é mais ou menos essa diferença que você tem ali na parte de teraflops, um pouquinho menor essa diferença. Ou seja, em muitos casos você vai ter a diferença entre um console e o outro que vai ser equivalente a ou um refresh do mesmo chip de uma geração para outra, que é o que aconteceu da 2080 para 2080 Super, ou aquela diferença de você subir um degrau dentro da mesma linha de produtos. Então você comprar ali, ao invés de uma 1660 Ti, talvez subir para uma 2060. Então você vai ter um salto que tem uma diferença, ela existe, mas também não é uma diferença gritante o bastante para dizermos que estamos falando de dois consoles que não vão entregar a mesma experiência. Então você vai ter os jogos rodando nos dois, mas baseado nessa diferença de desempenho, você pode esperar um pouco mais de pixels na resolução do console da Microsoft ou um ou outro efeito a mais habilitado, mas ainda assim, os mesmos jogos rodando numa qualidade gráfica próxima. Agora, se você estava de olho na próxima geração e o seu fator decisivo era a potência, o console da Microsoft vai ser o cara com mais desempenho em mais uma geração. Falando dos outros aspectos, a grande inovação dessa geração, porque tanto o processador quanto chips gráficos, nós estamos falando de evoluções em relação às microarquiteturas anteriores, mais performance nos dois chips.
A grande diferença vai ser realmente no SSD, e eles detalharam mais o SSD que vai estar disponível no PlayStation 5. Estamos falando de um SSD customizado, operando aí dentro de protocolos PCI 4.0, e ele vai ter um total de 1 TB de espaço, uns 825 GB ali disponíveis. E a performance dele, aí nós temos uma vantagem para a Sony. Então, a Microsoft havia falado aí de picos com compressão de 6 GB por segundo. O console da Sony vai conseguir, via compressão, 8 a 9 GB por segundo. Eles vão ter uma parte dedicada no I/O para essa decodificação e vão entregar esse nível de performance. Então, nós temos um SSD extremamente rápido no console da Sony. Inclusive, eles, ao longo da apresentação, falaram como isso vai mudar a forma como os games são feitos, porque você pode ser mais flexível e carregar texturas em cima da hora. Então, se você vai entrar numa próxima sala, você pode fazer as texturas aparecerem naquele exato momento. Você não precisa mais criar clusters de texturas como acontecia nos HDs. Então, por exemplo, quando você tinha que renderizar uma sala, você tinha que pôr todas as texturas num lugar próximo no HD para as coisas carregarem de forma ágil, e às vezes numa próxima sala tinha texturas repetidas, mas você tinha que repetir no espaço interno de armazenamento porque HDs demoram para girar, galera. Eles são uma mídia bastante ineficiente. Então, vai otimizar espaço, vai otimizar performance e principalmente vai mudar a interação. Então, a Sony já vem falando como jogos vão carregar em questão de poucos segundos, como telas de carregamento e teleporte dentro de jogos de mundo aberto, tudo isso vai mudar. E isso é muito importante porque dá espaço para os desenvolvedores repensarem a forma como constroem seus jogos. Então, temos aqui sim a maior evolução e de uma geração para outra, e a própria Sony já falou que na sua pesquisa com desenvolvedores, além de um console fácil de você aprender, então o PlayStation 5 ele tem muita da microarquitetura semelhante ao PlayStation 4, então essa curva de aprendizado vai ser baixa. Também a coisa mais pedida pelos desenvolvedores era um SSD, e tanto quem desenvolveu para a Microsoft quanto a Sony vai poder repensar seus jogos sabendo que dá para carregar as coisas rápido, dá para se teleportar, dá para morrer e recarregar a fase rápido. Isso pode mudar bastante a forma como a gente interage com os games. Do restante, outra coisa que é importante das especificações e que já mostra uma postura diferente da Sony em relação à Microsoft é a questão da expansão da memória interna. Então, a Microsoft apresentou um formato proprietário que eles desenvolveram com a Seagate, e que você pode comprar, é um stickzinho, um memory stick da vida, vai lembrar os memory cards das antigas, que você vai lá e conecta e você consegue mais espaço. A Sony vai trabalhar com protocolos abertos, SSDs NVMe M.2, mas não dá para simplesmente usar qualquer modelo. Então, ao longo da apresentação, a Sony explicou, seu representante da Sony explicou que você tem patamares de performance que você precisa alcançar, porque senão a experiência não é consistente. Você tem jogos na memória interna que vão ter um nível de desempenho, um nível de qualidade, e o que você colocar na memória expandida perde desempenho. Então a empresa vai falar mais sobre isso no futuro, mas no momento eles já deram indicativos que vão trabalhar com o padrão NVMe M.2, mas vai ser trabalhado com algum conceito de certificação, porque você precisa que seja um PCI 4.0, você vai trabalhar com algum conceito também de formato, você precisa ter certificado esse NVMe para estar no formato, para encaixar dentro da construção do console. A gente não sabe exatamente qual é o tamanho que vai estar disponível ali, que tipos de sticks M.2 vão ser os compatíveis, mas a empresa começou a pincelar isso, mas ficou mais para frente para a gente saber como vai ser possível expandir a memória do PlayStation. Só que aparentemente vai ser mais convidativa do que a solução da Microsoft, que preferiu uma solução proprietária. Em partes, vantagem para o lado da Microsoft que você tem consistência, então você comprou a memória expansível para Xbox One ou Xbox Series X, ele já vai estar todos os padrões certinhos para funcionar sem nenhum problema, enquanto que a Sony vai ganhar, aparentemente, no fator flexibilidade. Você vai poder comprar um NVMe M.2 de outra fabricante, mas você vai ter essa questão de que vai precisar atender a especificações da empresa, então você vai ter que meio que ficar de olho se esse SSD vai estar certificado e se ele vai entregar o nível de performance necessária para manter a consistência da experiência que a Sony está pretendendo aí com o seu PlayStation 5. Galera, para vocês saberem mais detalhes, nós temos até aqui aberto o notebook aqui do meu lado, a notícia no Adrenaline completa, você tem a tabela lado a lado de especificações dos dois videogames, também tem mais detalhes sobre várias coisas faladas do console, ele também ganhou muito destaque na parte de áudio, uma boa parte da apresentação falou do grau de imersão, de precisão e de riqueza que o PlayStation 5 vai ter na parte de áudio, vai ter inclusive um chip dedicado só para isso, então eles trabalharam ali com uma Compute Unit da AMD e transformaram ela para ser um motor de áudio do PlayStation, então eles estão prometendo muita fidelidade.
Você consegue ver todos esses detalhes na nossa notícia completa que está no ar no adrenaline.com.br. E também tem mais conteúdo a caminho. Se você quiser ver o vídeo do Xbox Series X, em que a gente se debruça mais sobre ele, esse vídeo também já está no ar no canal. E essa maquinazinha aqui do meu lado é um projetinho que vai sair daqui a pouco no canal também. Nós tentamos buscar o nível de performance e a experiência que o PlayStation, que o Xbox Series X está prometendo com o console que vai chegar aí no fim do ano. A gente quer comer o bolo quente, não sabe esperar. Montamos uma máquina tentando, dentro do possível, buscar as especificações que ele tem e a gente fez um experimento do que a gente pode esperar. É uma geração que está prometendo Ray Tracing, então o PlayStation 5 também tem hardware dedicado para Ray Tracing. Nós estamos esperando taxas de quadros mais altas, temos suporte até 120 Hz e estamos esperando saltos em qualidade gráfica. Então a gente tentou ter um gostinho disso nessa bancada Frankenstein experimental que a gente montou aqui do meu lado. E claro também, carregamentos rápidos. Não esqueçam, isso vai ser muito bom. Galera, PlayStation 5 ainda não tem preço anunciado, mas deve chegar ao mercado no final do ano e ao longo do ano a gente vai ficar sabendo quais são os preços dos consoles de próxima geração. Então, agora uma empresa vai ficar cuidando da outra, quem piscar primeiro, a outra vai anunciar um preço melhor, talvez, vamos descobrir no futuro. Então, para mais conteúdos, assina o canal ou fica de olho ali no adrenaline.com.br, onde a gente sai todas as nossas notícias, artigos e conteúdos que a gente vai gerando por aqui. Lavem as mãos, fiquem dentro do possível, dentro de casa, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!